Olá pessoal, tudo bem? Estamos estudando o tema Paticca Samuppada. Até o momento, discutimos 7 dos 12 elos de um ciclo PS padrão. Nesse vídeo, o 8º dessa série, vamos abordar mais 2 elos, Tanha e Upadana. Além disso, vamos explicar brevemente os passos de Paticca Samuppada que envolvem esses elos. Você que está chegando aqui pela primeira vez e não conhecia o canal, se inscreva e procure conhecer outros vídeos. Se gostar, compartilhe. E não se esqueça de deixar seu like e fazer seus comentários. Se tiver dúvidas, por favor, nos apresente, teremos prazer em respondê-las. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Visão Budista. Vamos à contextualização. Toda experiência sensorial começa com um evento desencadeador, o gatilho. No budismo, há 6 tipos de gatilhos: objetos visíveis, sons, odores, sabores, objetos tácteis e conceitos, que são captados pelos olhos, ouvidos, nariz, boca, corpo e mente, respectivamente. Assim que ocorre o contato da mente com a imagem do objeto sensorial, o gatilho, ela entra em atividade e gera 3 tipos básicos de sankaras: Mano Sankara, Vati Sankara e Kaya Sankara. Ver o vídeo Formações Mentais Sankara, cujo link está na descrição. Assim que entra em atividade, automaticamente fora do nosso controle, a mente se apega ao objeto. Isso é Tanha, e gera pensamentos inconscientes chamados Manosankara. Tanha é um apego inicial cuja força depende de tendências pessoais e do objeto da experiência. Em uma fração de segundo, os pensamentos inconscientes Manosankara progridem para pensamentos conscientes que podem nos levar a falar com nós mesmos sobre o objeto da experiência. Esses são Vati Sankaras. Se continuarmos gerando mais pensamentos conscientes ou Vati Sankara sobre o objeto, vamos criar um apego mais forte chamado Upadana. Esse é um apego consciente que podemos controlar. Assim que nos tornamos conscientes de pensamentos ruins ou Vati Sankaras, se estivermos atentos e agirmos com sabedoria, podemos interrompê-los. Agindo assim, com o tempo, vamos reduzir o Upadana e gradualmente vamos nos livrar de tendências ruins. Mas se, mesmo conscientes, seguirmos o fluxo e agirmos com ignorância ou avidya, vamos nos apegar fortemente ao objeto, com Upadana, e gerar existências temporárias nessa mesma vida ou, na morte, apreender uma nova existência, e assim nos mantermos no processo de renascimento. A seguir, vamos ver como tudo isso ocorre, discutir os apegos Tanha e Upadana e fazer alguns comentários básicos sobre como eles entram nos passos de um ciclo PS padrão. Ver o vídeo Apegos, Tanha e Upadana, cujo link está na descrição. Vamos a Tanha, apego inicial e automático. Tanha é uma palavra em Pali que significa ficar preso ou apegado. Aqui se refere a ficar preso ou apegado à imagem de um objeto sensorial, o gatilho. É bem comum traduzir Tanha como desejo, mas isso está errado. Desejo, expresso pela palavra em Pali, Ichcha, é direcionado a algo que não temos e queremos conseguir.
E o apego é direcionado a algo que já temos e não queremos abrir mão ou soltar. Assim que nos interessamos por dado objeto sensorial, o gatilho, dependendo de nossas tendências pessoais, automaticamente nos apegamos a ele. Isso é tanha. Isso quer dizer que, se nossas tendências combinarem com o objeto, independente de nossa vontade, o apego tanha vai acontecer. Ou seja, não temos nenhum controle sobre ele. Assim que nos apegamos, automaticamente geramos pensamentos inconscientes chamados manosankaras, sobre os quais também não temos nenhum controle direto. Tanha é um apego inicial que pode ocorrer por ganância, ódio e ignorância, e em vários graus, desde apenas dar uma segunda olhada até um apego muito mais forte, como se apaixonar à primeira vista. Os pensamentos inconscientes, manosankaras, podem ser morais ou imorais. Isso vai depender das nossas tendências pessoais e das qualidades sensoriais do objeto da experiência. Vamos a Upadana, apego mais forte e consciente. A palavra Upadana pode ser dividida em Upa mais Adana, onde Upa significa perto e Adana significa puxar. Com isso, se pode expressar Upadana como puxar para mais perto. Isso se refere a um objeto sensorial que está sendo experimentado pela mente. Imediatamente após o apego inicial, tanha, os pensamentos inconscientes, manosankaras, progridem para pensamentos conscientes, vatisankara, com os quais falamos com nós mesmos sobre o objeto da experiência, o gatilho, e desfrutamos das sensações que o mesmo pode proporcionar. Isso pode ser comparado a sonhar acordado. Se seguirmos o fluxo e continuarmos observando e analisando o objeto, ou seja, gerando mais vati-sankaras e desfrutando desse sonhar acordado, vamos criar um forte apego ao objeto. Isso é Upadana. Então, Upadana também é apego, mas é um apego consciente e mais forte do que tanha. E, se tivermos atentos, podemos controlá-lo. Nota-se que tanha e upadana ocorrem em momentos distintos da experiência sensorial. No primeiro momento, de forma automática e fora do nosso controle, ocorre o apego inicial tanha. E no segundo momento, ocorre o apego consciente e mais forte, upadana, o qual pode ser controlado. Ressalta-se que os pensamentos conscientes, vati-sankaras, podem nos levar a falar com nós mesmos ou com outras pessoas sobre o objeto da experiência. Mas o sonhar acordado se refere apenas à primeira parte, em que falamos com nós mesmos. De fato, é muito comum ficarmos revivendo mentalmente todo tipo de experiência sensorial que tivemos ou pretendemos tê-las no futuro. Por exemplo, muitas pessoas passam mais tempo pensando em experiências sexuais que tiveram ou pretendem ter do que, de fato, fazendo sexo. Vamos apresentar alguns exemplos. Primeiro, ao ver uma pessoa atraente e automaticamente ficarmos olhando para ela, isso é tanha. Se começarmos a desfrutar conscientemente da imagem mental que criamos dela, isso é upadana. Ao nos tornarmos conscientes de que estamos atraídos por essa pessoa, já estamos no nível de upadana e podemos bloqueá-lo, desviando o olhar e pensando em outra coisa.
Ou seja, não temos nenhum controle direto sobre Tanha, mas podemos controlar Upadana. Segundo exemplo, ao ser xingado por alguém, automaticamente nos apegamos a esse objeto ou gatilho, os xingamentos. Isso é Tanha. E geramos pensamentos inconscientes, que nesse caso são pensamentos imorais. Esses são manosankaras. Em uma fração de segundo, esses pensamentos progridem para pensamentos conscientes, vati sankaras, também imorais. Se continuarmos envolvidos com esses objetos, vamos criar um apego mais forte, upadana. E se seguirmos nesse fluxo, vamos acumular uma enorme quantidade de pensamentos que podem nos levar a ações verbais, em que vamos responder à altura daqueles xingamentos, e até corporais, bater na pessoa. Mas, se estivermos atentos, vamos perceber que, se fizermos isso, vamos voltar aos velhos hábitos e que, em vez disso, podemos interromper esses pensamentos e o apego consciente upadana. Agora, você pode elaborar exemplos de suas próprias experiências pessoais, verificar como surgem os apegos Tanha e Upadana e como impedir que o primeiro, Tanha, se transforme no segundo, Upadana. Vamos ver como Tanha e Upadana entram no processo PS padrão. Os apegos Tanha e Upadana são dois dos 12 elos de um ciclo PS padrão, os quais entram nessa cadeia de causa e efeito nos seguintes passos: Vedana Pachaya Tanha, Tanha Pachaya Upadana e Upadana Pachaya Bhava. Nota-se que Tanha não leva diretamente a uma existência nova, Bhava, ou seja, não há o passo Tanha Pachaya Bhava, mas antes dele vem o passo Tanha Pachaya Upadana e só depois o passo Upadana Pachaya Bhava, que leva a uma nova existência. Isso quer dizer que, para criar uma nova existência Bhava, a mente precisa puxar o objeto para mais perto, ou seja, se apegar a ele com mais força, ou seja, através de Upadana. Isso acontece quando gostamos ou não gostamos do objeto e pensamos conscientemente nele. O passo Tanha Pachaya Upadana é um pouco complicado. Quando a mente se apega a um objeto, ela começa a examiná-lo através de pensamentos conscientes, vati sankaras. Quando fazemos isso, começamos a agir com ignorância, ou avidya, gerar pensamentos conscientes, sankaras, e, consequentemente, gerar kama vijnana. Isso envolve os passos Avidya Pachaya Sankara e Sankara Pachaya Vijnana. De fato, esse é o início de um novo ciclo Paticca Samuppada. Então, assim que a imagem do objeto chega à mente, em uma fração de segundo, nos apegamos a ela. Isso é Tanha. Passamos para a etapa Tanha Pachaya Upadana e começamos a acumular um novo karma através do passo Avidya Pachaya Sankara, ou, mais especificamente, Avidya Pachaya Abhisankara. Se a pessoa não perceber as más consequências de se apegar a um objeto por ganância, ódio ou ignorância, então, nesse momento, ela está agindo com avidya. Ressalta-se que nem sempre agimos com avidya. Isso depende da natureza do objeto, ou seja, se ele corresponde ou não às nossas tendências e de quão forte ele é. Mas, se isso ocorrer, vamos começar a gerar Vati Sankara, que vai levar a Upadana. Ressalta-se também
que nem sempre o ciclo PS flui linearmente. Acabamos de comentar o caso em que o passo Tanha Pachaya Upadana voltou ao passo Avidya Pachaya Sankara e iniciou um novo ciclo. Esses Sankaras, ou Vati e Kaya Abhisankaras, levam a Kama Vijnana através do passo Sankara Pachaya Vijnana e daí seguem os demais passos. Para terminar esse vídeo, vamos fazer alguns comentários gerais. Primeiro, ambos, Tanha e Upadana, são apegos, mas Tanha é um apego inicial que ocorre de forma automática e fora do nosso controle, enquanto Upadana é um apego mais forte e consciente que podemos controlar. Se você entendeu o conteúdo desse primeiro comentário, esse vídeo já valeu muito a pena. Vamos ao segundo comentário. Seres iluminados, arahants, têm mentes puras e não se apegam a nada desse mundo, enquanto nós, seres humanos comuns, devido às impurezas mentais, sempre nos apegamos aos objetos sensoriais e geramos ciclos PS. E assim nos mantemos no processo de renascimento. Terceiro comentário. Através do treinamento mental, por exemplo, a meditação Satipatthana, podemos alcançar um nível de atenção suficiente para interromper os pensamentos conscientes Vati Sankaras que levam ao apego consciente Upadana. Essa é a chave para interromper a tendência de se mover automaticamente do apego inicial Tanha para o apego mais forte e consciente Upadana e progredir no caminho para a iluminação ou Nibbana. Nesse vídeo era isso que queríamos apresentar. Nos próximos, vamos dar continuidade à discussão dos elos e das demais relações causais. Vamos dedicar o mérito desejando de todo o coração que os benefícios desse trabalho ajudem a melhorar a situação do mundo, que haja mais paz, desenvolvimento, crescimento e oportunidade para todos aqueles que queiram florescer ao longo do caminho. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo vídeo.